E a gente começa. Fala galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos para mais uma aula agora. Nós vamos agora falar de Monera, Reino Monera. Vamos entrar falando das bactérias, galera. Então, ó, vamos que vamos, prepara seu material aí, que hoje você vai entender tudo de bactéria, hein? Vamos lá, vamos lá! Ihi. Bom, deixa eu falar para vocês o seguinte. As bactérias, elas são os únicos representantes do reino Monera. Não são. Além de bactérias, nós temos cianobactérias e também as chamadas árqueas. Vamos escrever um pouco no quadro? Vamos lá. Então, ó, estamos entrando aqui. Reino Monera. Reino Monera. Quais são as características deles? Características. Primeiro, os indivíduos são formados por células, são compostos de células procariontes. Então, a primeira característica é: são todos procariontes. Inclusive, foi esse o critério que inseriu todos esses indivíduos dentro desse grupo, do grupo dos procariontes. São todos procariontes. Bom, além de serem procariontes, é uma característica dos representantes do reino Monera ser unicelular. Então, são todos unicelulares. Eles podem vivem isolados ou colônias. Forma de vida dele. Por exemplo, quando você está com inflamação na garganta, você olha assim, tem aquela bola grande branca lá dentro. Isso é uma colônia de bactéria que está dentro de você. É uma colônia de bactéria. Existem bactérias que vivem isoladas e bactérias que vivem em colônias. Outra característica dos representantes do reino Monera. Eles apresentam vida livre, vírgula, parasitária e simbionte. O que é simbionte? Simbionte vive de forma mutualística, forma benéfica para ela e para outra. É uma associação entre dois seres vivos, então é uma relação ecológica harmônica. É uma relação ecológica harmônica. Então tem bactéria que vive dentro de outros organismos de forma a beneficiá-lo e também ganhar proveito. Beleza? Então, as principais formas de vida, modos de vida da bactéria. Vida livre, vida parasitária, e essa é muito importante, é o ponto mais importante para a gente, é discutir as bactérias parasitas que nos causam as doenças bacterianas, obviamente, e assim por diante. Bom, e tem aquelas que são simbiontes que nos fazem bem, inclusive em nós. Lembra da soja, que tem as bactérias Rhizobium, que fixam o nitrogênio? É uma relação simbiótica. Nós temos dentro do nosso intestino bactérias que vivem ali. Na verdade, tem até um livro que chama 10% Humano. É um livro muito interessante, de uma pesquisadora e cientista brasileira, e ela fez esse livro no seu pós-doutorado, acho que é em Sorbonne, na França, não lembro direito, que ela discute exatamente isso. Nós somos 10% humano. Por quê? Porque para cada célula humana nossa, existem 3 micro-organismos vivendo em nós. 3 micro-organismos vivendo em nós. 90% de nós, deixa eu refazer a minha fala, 90% das células que estão em nós, que compõem a gente, são células de outros micro-organismos. Olha que loucura isso. Somente 10% são células nossas mesmo. Doido, né? Isso, e aí ela discute, nós então não somos simplesmente um indivíduo, nós somos uma colônia. Olha que ponto de vista louco. Nós somos uma colônia de seres vivos. E essa colônia tem que estar em harmonia. É essa discussão bacana que existe lá. Essa colônia que tem que estar em harmonia. As células têm que estar em harmonia. Se você provoca desequilíbrio entre elas, você pode ficar mal. E esse equilíbrio vai ser dado pela alimentação que você tem, como que você nutre, convive e compartilha os nutrientes com as suas células humanas e com as células dos seus micro-organismos que estão ali.
É doido, né? Chama 10% Humano esse livro, muito legal. Todo embasado cientificamente, traz essa história muito massa. Quem gosta de ler, é uma leitura diferente, né? Bom, muitos desses 90% que estão em nós são bactérias. São bactérias, que são seres procariontes, são todos eles unicelulares. Por que nós temos muito mais células de outra forma de vida em humana e a nossa aparência é humana? É porque as células são pequenininhas, né? As células humanas são infinitamente maiores do que células de outras bactérias, esporos de fungo, de vírus, etc. e tal. Vivem isolado ou colônia e apresentam vida livre e modo parasitário. Muito bem. Como é a morfologia das bactérias? Discutindo a morfologia das bactérias, ou seja, a forma do corpo dela. Deixa eu pegar alguns giz aqui de algumas cores, um rosa, um lilás, um verde claro, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bom, uma coisa que toda célula tem que ter, é a membrana plasmática. Então ela tem aqui uma membrana plasmática que delimita o seu corpo, Dentro dessa membrana plasmática é onde estão mergulhados o hialoplasma, que é a substância amorfa, né, rica em ácido hialurônico, uma substância gelatinosa que preenche todo o corpo, todo o interior de uma célula, inclusive de uma célula bacteriana. Tá ali. Beleza. Mergulhado dentro desse hialoplasma, nós temos um material genético bacteriano que é um só. Uma bactéria tem um cromossomo só. Você tem 46 cromossomos, né? A bactéria tem um cromossomo só. E esse um cromossomo dela está localizado numa região da bactéria que a gente chama de nucleóide. É uma região específica onde fica localizado o material genético, o cromossomo da bactéria. Não é núcleo, porque não tem a carioteca, não tem a membrana plasmática, que é exatamente o que define o indivíduo procarioto, né? Procariontes são aqueles que antes. Bom, continuando aqui, esse único cromossomo aqui fica numa região específica, que é o nucleóide, que ela não tem a carioteca, não tem núcleo de verdade. Eu estava dizendo aqui, procarionte, o nome designa exatamente isso, porque pró é que veio antes, carionte antes da carioteca. Então, as bactérias, os representantes do reino Monera, surgiram antes de surgir a carioteca. Então, eles não têm carioteca, não têm membrana nuclear, não têm núcleo, ok? Não tem núcleo. Mas tem uma região específica onde fica o seu cromossomo, que é um só. Não esqueça isso. Bom, além disso, a bactéria também tem material genético extracromossômico, algum material genético especial extracromossômico que é muito usado na biotecnologia, que são chamados de plasmídio. O que é plasmídio? Plasmídio é um DNA circular extracromossômico presente em bactérias, ok? DNA circular extracromossômico presente em bactérias. Bom, além disso, as bactérias têm bastante uma organela citoplasmática não membranosa, responsável pela síntese de substâncias, principalmente proteicas, que são os chamados ribossomos. Então, eu enchi a bactéria de ribossomos ali. Joia. Deixa eu desenhar esse ribossomo de outra cor aqui, só para variar a minha bactéria aqui, ó. Para não confundir com os plasmídios. Bom, tá aqui os seus ribossomos, bactéria. Vamos lá. Além disso, as bactérias eram desenhadas, pessoal, isso aqui é um ponto importante. As bactérias eram desenhadas assim, ó. Tinha uma parte dela que vinha aqui, que vinha um negócio tipo esse assim, ó, chamado mesossomo, né? E aí se acreditava que o mesossomo era o ponto onde a célula fazia a respiração celular, o processo de respiração celular dela, porque precisa de membrana para isso, etc, etc e tal. Já se sabe hoje que, na verdade, o mesossomo não é uma estrutura que existe na bactéria. É porque isso aí só é possível visualizar com microscópio eletrônico. E aí, quando você pegava a bactéria e fazia a fixação dela para poder utilizar ela no microscópio eletrônico, o processo de fixação sempre rompia a membrana
promovendo essa abertura aqui. E aí sempre que se via uma bactéria no microscópio eletrônico, era possível visualizar essa estrutura. Então os caras pensaram, essa é uma estrutura típica da bactéria, e aí, pela dedução lógica deles, raciocínio lógico, pronto, provavelmente, como a bactéria não tem mitocôndria, e ela faz respiração aeróbica também, fica ali aquela dobra de membrana para fazer isso. Aí os caras falaram que era para fazer isso. É assim que surge a ciência, né? Os caras criam uma hipótese e aí faz experimentação para verificar aquilo. Às vezes aquela hipótese é dada como verdadeira, só que ela é falsa. Mas ela demora anos para alguém descobrir que aquilo lá é falso, e aí o conhecimento vai mudando, vai ampliando e as coisas vão acontecendo. Certo? Então é isso aqui, ó. Beleza. Essa é a estrutura básica de uma bactéria. Além disso, as bactérias também têm isso aqui, ó. Que eu estou desenhando aqui. Uau! O que é isso aqui? Isso aqui é uma parede. Nossa, esse giz é horrível. Estou ficando todo arrepiado com esse barulho que esse giz está fazendo aqui. Pronto, é uma parede celular. Então, olha as estruturas que nós temos aqui anotadas até agora. Deixa eu pegar o giz laranja aqui, ó. Nós temos a membrana plasmática. Nós temos dois, além da membrana plasmática, nós temos o hialoplasma. 3, além do hialoplasma, nós temos o plasmídio. 4, nós temos os ribossomos. 5, a parede celular e a parede celular. Toda bactéria tem essas estruturas. Algumas bactérias, além da parede celular, elas têm uma terceira camada. Uma terceira camada chamada cápsula. Isso, então, agora que eu estou apresentando aqui, ó, são coisas que nem toda bactéria tem. Essa terceira camada aqui, ó, seria uma cápsula. Algumas bactérias ainda têm uma outra estrutura, vou desenhar de verde, tem outras estruturas que são essas estruturas assim, ó. São as chamadas fímbrias, que fica por volta da bactéria inteiro. Isso aqui, ó, deixa eu desenhar para cá, são as fímbrias. Para que serve a cápsula e as fímbrias? Deixa eu ver aqui no desenho se está aparecendo tudo bonitinho ali. Tá, né? Não está ficando de fora não, não é nada não, né? Deixa eu dar uma curvadinha aqui. Boa. As fímbrias e a cápsula serve para promover a adesão da célula, da bactéria, ok? Por exemplo, as bactérias da cárie, como elas ficam no esmalte do dente, o esmalte do dente é muito liso, elas apresentam fímbrias nas estruturas dela, que ajuda ela a segurar na parede do dente. Algumas bactérias ainda têm, vou fazer de outra cor aqui agora, outras estruturas que são maiores, que são os flagelos. Então, olha só, cápsula, fímbrias, flagelo, são estruturas típicas de alguns tipos de bactérias. Agora, membrana plasmática, hialoplasma, plasmídio, ribossomo e parede celular, toda bactéria tem. São estruturas básicas de uma bactéria, ok? Muito bem. Qual que é a importância do plasmídio? O plasmídio tem uma importância de resistência. Ele resiste, ele consegue sintetizar substâncias que vai trazer resistência à bactéria. Resistência contra o ataque de vírus, resistência contra o antibiótico. Ele promove variabilidade na bactéria, beleza? A parede celular protege a bactéria contra as pressões osmóticas do ambiente. E aí eu te pergunto, qual é a substância que compõe a parede celular das bactérias? Esse é um ponto importante. São 3 formas de vida que têm células com parede celular: bactérias,
plantas e algas, colocando num pacote só, e fungos. Bom, a parede celular de plantas e algas é celulose. A parede celular de fungos é quitina. E o que tem na parede celular de bactérias? Peptidioglicano. É um outro tipo de componente, pode anotar aí. A parede celular das bactérias é rica em peptidioglicanos. E aí, galera, vem um exame muito interessante, que é o teste de Gram. Teste de Gram, que era usado antigamente, hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia a tecnologia mudou e se tornou muito mais eficiente, mais prático. Mas antes, quando não tinha toda essa tecnologia, como que era feito para identificar o tipo de bactéria? Teste de Gram. Esqueci o primeiro nome do cara, é um dinamarquês, sob o nome Gram. Ele desenvolveu esse teste e ele se caracteriza pelo quê? Você usa um determinado corante que cora exatamente a parede celular. Ele cora o peptidoglicano, ele gruda no peptidoglicano. É como se fosse assim, ó. Deixa eu pegar uns giz grandes aqui para te mostrar. Pera aí, galera, tô chegando aí. Ó, deixa eu ficar bem pertinho aqui, ó. Imaginem que aqui é a membrana plasmática, minha mão. Acima da membrana plasmática existe a parede de peptidoglicano. Peptidoglicano protegendo e revestindo a bactéria. Algumas bactérias têm uma parede de peptidoglicano grande. E aí quando você usa o corante gruda na parede de peptidoglicano. E aí quando você lava a bactéria, o corante continua fixo ali, ele continua grudado. E aí você vai examinar a bactéria continua, permanece com a mesma coloração do corante. Quando ela é gram-negativo por quê? Porque o corante não fixa ali. Então, quando você joga o corante e lava a bactéria, você vai verificar a bactéria não tem a mesma cor do corante. Ela apresenta uma outra cor. Mas por que isso acontece? Por que o corante não fixa na bactéria que é gram-negativo? Porque acima da parede celular existe uma outra camada de membrana. E aí ela fica assim, ó, membrana, parede, membrana. E aí o corante não chega no peptidoglicano. Então, ele consegue diferenciar dois importantes grupos de bactérias, que são as bactérias grams positivas e as bactérias grams negativas. E por que isso era importante antes? Porque o antibiótico, ele tinha ação sobre a parede celular. Outros antibióticos tinham ação no hialoplasma. Então, se a bactéria era gram positiva, é porque ela tinha uma grande parede celular. Aí eu tinha que usar esse antibiótico aqui. Se ela era gram negativa, eu tinha que usar outro antibiótico. Então, para saber qual o melhor medicamento, era importante eu antes identificar se a bactéria era gram positiva ou gram negativa. Hoje não. A medicação que se tem hoje, ela mata qualquer bactéria, gram positiva, gram negativa, mata tudo. Mata tudo, mata até você. Então, galera, o antibiótico hoje não precisa diferenciar. Então, se você está com infecção, o médico não precisa pedir exame se é gram positivo ou gram negativo, ele te passa um antibiótico. Certo? Então, mas é importante para você, para sua prova, você saber o que é uma bactéria gram positiva, o que é uma bactéria gram negativo e está relacionado com o que essa história de gram? Está relacionado com a parede celular. E qual que é o componente da parede celular? Peptidioglicano. Beleza? Bom, olhando no seu livro aqui, nós falamos da introdução das bactérias, falamos dos tipos de bactérias que existem, eu citei para vocês, que são bactérias, cianobactérias e árqueas, certo? Aí na apostila fala um pouquinho das cianobactérias, a gente vai falar depois, e aí ele começa, já na página 156, falar da morfologia da bactéria e das características gerais, que é tudo isso que nós fizemos e falamos aqui agora, beleza? Na próxima aula, vamos falar um pouquinho também da fisiologia da bactéria, como que é a reprodução dela, como que é a forma de alimentação dela, os metabolismos que ela realiza, e assim por diante, beleza? E aí a gente finaliza já na próxima aula, a parte da biologia da bactéria. E aí a gente entra falando das doenças bacterianas, beleza? Ó, o alarme tocou, a aula acabou. Grande abraço, galera, boa semana e vamos que vamos, hein? Até mais!